Com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou em entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, ex-apresentador da Fox News, que a liberdade está comprometida no Brasil depois da eleição do presidente Lula. Questionado por Carlson se considerava o Brasil um país livre, Eduardo Bolsonaro respondeu que não. Ao longo da conversa, o parlamentar disse ainda que pessoas e jornalistas estão sendo censurados no país e que há uma perseguição contra apoiadores de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas para o Brasil, parece que não é mais um país livre. Claro, não mais. Temos de fato pessoas sendo censuradas, não apenas nas redes sociais. Vocês têm pessoas exiladas vivendo aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, vou citar os nomes para não haver dúvida sobre o que estou falando. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, são 3 jornalistas, vivendo aqui nos Estados Unidos. Porque eles não podem mais exercer suas funções no Brasil. E também porque você realmente sempre corre o risco de ser preso pelo Supremo Tribunal. E para ser honesto, não todo o Supremo Tribunal, mas um juiz chamado Alexandre de Moraes, ele abriu, de fato, uma investigação por mais de 5 anos, perseguindo, geralmente conservadores, e esperamos que este ano voltemos ao Congresso dos Estados Unidos com uma delegação maior de congressistas brasileiros para ter uma audiência em uma comissão e contar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Porque no Brasil não vale mais a pena. Você apela. Não tem a quem recorrer. É o Supremo Tribunal processando pessoas. Dizem que são as vítimas, os acusadores e os juízes de todos, sem distinção. Isso realmente não é mais uma democracia. Infelizmente, não posso mais realmente dizer isso. E você não tem onde recorrer ou a quem pedir ajuda, de fato. Impressionante, a gente acompanhou um trecho dessa versão dublada da entrevista aí com o deputado Eduardo Bolsonaro. Ana, como é que repercutiu essa entrevista por aí? Bastante, Paula. Repercutiu bastante e ainda está repercutindo, porque muita gente não tinha a menor ideia do que está acontecendo no Brasil. E muita gente assustada, principalmente porque o que está acontecendo no Brasil nós só vemos em regimes totalitários, né? Prisões ilegais, prisões inconstitucionais, absoluto desrespeito ao devido processo legal, ao Estado de Direito, Constituição praticamente ignorada, a Constituição que se tornou um organismo vivo, que é aquilo que os próprios americanos aqui eles detestam essa perspectiva, né? O próprio juiz da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, sempre pregou e foi muito respeitado, inclusive, por vários juízes e políticos dos dois lados do espectro político aqui, de que a Constituição é um documento morto. Se você quer que ela seja um documento vivo, você tem que voltar para o Congresso e ali você modificar as leis. E isso está absolutamente ignorado no Brasil. Então, Paula, o nome do Daniel Silveira também foi citado nessa entrevista, e quando a situação do Daniel Silveira foi colocada para o Tucker, ele arregalou os olhos e aí disse, mas espera aí, como é que é um congressman, né, um deputado foi preso por falar mal do Supremo Tribunal Federal? E o Eduardo ainda respondeu, né, disse, ele usou palavras ríspidas, eu não usaria as palavras que ele usou, e aqui também nós sempre condenamos, né, a maneira como aquele vídeo do Daniel Silveira foi entregue, mas o Eduardo explicou a proteção da Constituição aos parlamentares, né, a cláusula que diz, né, a proteção pelos votos, pelas ações, pelas palavras enquanto parlamentares, e o Tucker simplesmente disse, mas você pode e deve criticar todas as autoridades. E o próprio Eduardo ali teve que se policiar, e ele disse também, até eu tenho que me policiar para não sofrer uma perseguição exatamente do judiciário. Uma entrevista que está dando muito o que falar, Paula, vários jornais já estão escrevendo artigos sobre isso e questionando o que está acontecendo no Brasil. Agora, talvez, depois dessa entrevista, a vinda do Eduardo Bolsonaro aqui para os Estados Unidos, talvez abra ainda mais o leque e a fotografia perfeita do que está acontecendo no Brasil.
que já é um estado de exceção, né, Paula? Não dá para a gente dourar a pílula ou ficar simplesmente arrumando as palavras para não ferir o que está acontecendo no Brasil. Estamos diante de um estado de exceção porque a Constituição não está sendo respeitada, o Congresso não tem mais autonomia, não tem mais independência, e a entrevista foi muito bem-vinda aqui fora, Paula.